irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos, mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor, amém, amém. Jesus é a porta e por meio de Cristo Jesus podemos entrar na presença de Deus, o reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz, amém, amém, meus irmãos. E hoje eu gostaria de ler em Ezequiel 46, a partir do versículo 16 ao 18. Meus irmãos, nós agora pertencemos ao reino de Deus, um reino de paz, um reino de justiça, meus irmãos. E aqui também, nesse trechinho, fala de uma herança. A nossa herança, a coroa da vida, a vida eterna. E essa herança pertence apenas àqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, que foram libertos do pecado pela fé em Cristo Jesus, justificados pela fé, meus irmãos, não por obras próprias, mas por aquilo que Jesus fez por nós. E é isso que nós vamos ver. Versículo 16. Ezequiel 46, versículo 16. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes. Amém, amém. Esta é a nossa herança. Será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, então, não filhos, mas servos, será deste até ao ano da liberdade. Meus irmãos, isso nós vemos, esse ano da liberdade, em Levítico 25. Vamos lá, meus irmãos. Levítico 25, versículo 10 ao 13. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Então, o servo ele poderia até ter por um tempo aquela propriedade, aquela terra, aquela herança. Mas no ano 50º, no ano jubileu, essa possessão voltaria a cada família. É isso que está falando aqui. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é ano de jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um à sua possessão. E, mais claro ainda, Levítico 27, versículo 24, que diz assim: no ano de jubileu o campo tornará àquele que o vendeu, aquele de quem era a posse, àquele de quem era a posse do campo por herança. Então, só os filhos realmente herdariam a terra. Poderia estar na mão de um servo por um tempo, mas teria que voltar. Então, isso aqui nós acabamos de ver novamente no livro de Ezequiel. Nós vemos essa mesma lei. Primeiro que para entrar na presença de Deus precisamos passar pela porta, precisamos crer em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele fez. E aí podemos estar na presença de Deus, o véu se rasga e temos um reino, pertencemos a um reino que está nos nossos corações, meus irmãos. E o rei é Cristo Jesus e temos uma herança. E o que está falando aqui? Então, voltando ali para Ezequiel 46, 16. Quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a este, será a possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a seus filhos, somente a eles, somente aos filhos, pertencerá a herança. Entenderam, meus irmãos? E em Gálatas nós estamos falando também de uma figura
da figura de Agar, da escrava, dos filhos de Agar, que é escrava. E eles também não poderiam herdar. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E aqui nós estamos falando das igrejas, meus irmãos. Das igrejas, existiam igrejas, meus irmãos, que não eram libertas de fato, que as pessoas ali não tinham realmente se convertido a Cristo Jesus, porque elas queriam ter a salvação por obras próprias, por um esforço próprio. E assim eles eram escravos da lei, meus irmãos. E sendo escravos da lei, eles não poderiam herdar essa herança. Então é a mesma situação aqui de Ezequiel. Lendo agora e terminando em Ezequiel 46, versículo 18. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Essa possessão realmente será dada aos seus filhos e o príncipe não pode ficar retendo essa herança. Da parte B do versículo. Da sua própria possessão deixará a herança, da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Meus irmãos, e agora eu gostaria de ler em Gálatas, que também fala sobre esse assunto, sobre os verdadeiros herdeiros, meus irmãos, os verdadeiros herdeiros. E Gálatas é um livro muito claro. Se você não entrar pela porta, você continua escravo, você continua um servo. Não importa onde você nasceu, em que localização, a sua idade, a sua profissão, se você não crê em Jesus, se você não é justificado pela fé, você ainda é escravo da lei, você tenta ser salvo pelas próprias obras, mas nós somos como filhos de Abraão, justificados pela fé em Cristo Jesus. E aqui Paulo está dizendo, lança fora a escrava e seu filho. Lança fora, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Meus irmãos, se a pessoa não tiver uma conversão genuína, não adianta. Ela pode enganar as pessoas ao redor, mas não a Deus. Vamos lá então, meus irmãos, no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21, que começa com um apelo, no qual Paulo fala que as pessoas deveriam ler as Escrituras, porque as histórias do Antigo Testamento que nós estamos lendo são histórias proféticas que falam sobre como Deus age, meus irmãos. E aqui nós temos a história de Sara e Agar. E isso aqui é uma alegoria de duas alianças, de dois tipos de povos, de dois tipos de crentes, vamos dizer assim, certo? Tem as pessoas que ainda são escravas e tem aqueles que são verdadeiramente livres. Vamos lá então, meus irmãos. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então, Paulo, ele faz um apelo à autoridade dos livros, das histórias, porque nessa lei ele vai contar a história de quem? De Agar e Sara. Claro que Deus abençoou Agar também, o anjo do Senhor, ele aparece para Agar, mas aqui ele está mostrando uma alegoria, certo? Uma alegoria, porque Agar era uma escrava, então é uma alegoria. E Sara era livre, e o filho que ela teve é o filho da promessa. Não foi pelas obras da carne, entendeu? Foi do fruto do Espírito Santo que Deus abençoou, e ela não podendo ter filhos, teve um filho, entendeu, meus irmãos? Por meio de um milagre. Então não foi uma obra humana, foi uma obra de Deus. E Agar, ela teve Ismael, mas foi uma obra carnal, certo? Então aqui é uma alegoria. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, o legalismo, pessoas que se mostram no modo de ser, que são cristãos, mas é algo exterior, é como a circuncisão, algo externo, certo? Acaso não ouvis a lei?
pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, certo? 2 filhos, está escrito. Então, aqui está contando a história. Então, incluindo a lei, aqui é a história de Agar e Sara. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava. A igreja escrava produz filhos escravos. A igreja legalista produz filhos escravos que não herdam nada, que não têm a presença do Espírito Santo, não têm a vida eterna, não têm a coroa da vida, não pertence ao reino de justiça e de paz, mas de conflito e confusão. Meus irmãos. Então, essas mulheres representam a igreja, as igrejas. O que elas estão criando? O que elas estão produzindo? O que elas estão gerando? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Certo, meus irmãos? Então, aqui fica muito claro a história dessas 2 mulheres. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, porque foi feito segundo a vontade do homem. Então, quando você é legalista, não é algo que Deus faz, é algo que você mesmo faz com sua própria força. Então, ela teve um filho, né, com Abraão, eles, né, tiveram aquele filho por meio da carne, vontade do homem, certo? Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa, porque teve a intervenção de Deus. Foi um milagre, não foi segundo a carne, não foi uma coisa natural do homem, certo? Então, isso aí é a questão da diferença entre o nascimento por meio da carne, você ser um religioso santinho por força própria, e algo que é gerado pelo Espírito Santo no seu coração. E o seu coração de pedra é transformado em coração de carne, o Espírito Santo habita em você, o Senhor, ele muda a sua mente, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, é implantado a semente da palavra no seu coração, o caráter de Cristo no seu coração. Você se parece com ele, é gerada uma nova vida. Amém, amém, uma intervenção divina por meio da promessa. O justo será justificado pela fé. Amém, amém. E Ismael, que nasceu desse nascimento entre Abraão e Agar, foi da confiança de Abraão nele mesmo, num planejamento humano. Então, muitas pessoas planejam, né, coisas para a igreja, humanamente falando, sem a direção do Espírito Santo. Meus irmãos, então aí é obra da carne, não é obra da intervenção divina, do milagre, certo, meus irmãos? Estas coisas, versículo 24, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. A aliança da religiosidade, né, do legalismo, do que era no Antigo Testamento, né, eles seguiam a lei, mas agora é derramado o Espírito Santo nos nossos corações. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças, então elas simbolizam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde foi entregue a lei, que gera para a escravidão. Então, se você quer ser um santinho por meio de força própria, você é escravo do pecado, escravo não vai conseguir. É horrível. Esta é Agar. Esta é Agar. Isso aí são os judaizantes. Isso é o legalismo. Certo, meus irmãos? É isso que está dizendo aqui. Uma coisa muito triste a pessoa querer ser o que não pode ser, porque não nasceu de novo. Não foi gerado a promessa no coração. Meus irmãos, e isso é uma escravidão, isso não liberta ninguém, a pessoa continua presa à sua vida, ao passado. Ela não tem o fruto do Espírito, ela não frutifica, meus irmãos. Porque frutificar é você ter um novo caráter, é você ter o caráter de Cristo, o perfume de Cristo, meus irmãos. A pessoa continua sendo iracunda, continua tendo ciúmes, inveja, gerando polêmica. É uma pessoa que não tem paz, não gera paz para ninguém. Mas aquele que tem o fruto do Espírito Santo vive em mansidão, em perseverança, é fiel,
frutifica, meus irmãos. Não é estéril, não está no... Ainda que estejamos no deserto, ainda que a igreja esteja no deserto, a igreja que é gerada em Sara, se essa for a nossa mãe, essa igreja frutificará. Amém, amém, meus irmãos. Essa que é a grande realidade. Sim, meus irmãos, e o Sinai corresponde ao quê? Aonde foi entregue a lei. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém terrena, a Jerusalém atual, legalista, que está em escravidão com seus filhos. Então, essa mãe, essa Agar, ela gera filhos escravos e não filhos livres. Mas a Jerusalém lá de cima, porque recebe a promessa do Espírito Santo, a intervenção divina, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Amém e amém, meus irmãos. É isso que está escrito aqui. E aí vem, né? Se você realmente receber Jesus Cristo, se o Espírito Santo for derramado no seu coração, você é a Jerusalém não terrena de Jerusalém dos homens, construída por mãos humanas, mas você é um fruto daquilo que Deus criou, Ele gerou em você uma nova vida. E aí você pode sorrir, você pode ser feliz. Sara, ela foi estéril, ela não podia ter filhos. Oh, é como se ela fosse uma mulher sem esperança. Mas em Cristo Jesus, nós que estamos hoje com a ausência de Jesus, porque Jesus ele está à destra do Pai, nós não podemos apalpar Jesus, nós não podemos vê-lo face a face, mas ele está em nós. Nós nos sentimos muitas vezes abandonados, nós muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos sido rejeitados, órfãos. Mas Jesus Cristo, ele não nos abandonou e ele continua gerando em nós uma nova vida, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos, amém, amém, os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Sim, meus irmãos, é isso que está escrito aqui no versículo 27, um versículo muito lindo, baseado em Isaías. Vamos lá, meus irmãos, Isaías 54, versículo 1, que diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. E nós podemos frutificar, porque o Espírito está em nós. Nós podemos realmente ter o fruto do Espírito Santo, nos tornarmos uma nova criatura. Meus irmãos, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Meus irmãos, aqui isso significa que quando somos realmente filhos de Deus, podemos herdar a vida eterna, podemos frutificar. E a igreja que prega a mensagem do Evangelho, ela também produz filhos verdadeiros. Ela não é estéril, por quê? Porque o Senhor é que intervém. O Senhor é quem trabalha e faz a obra, não é um trabalho humano, mas é um trabalho que vem do alto, do próprio Deus agindo. Amém, amém. Não é a grande Babilônia é uma religião humana de esforços próprios, onde as pessoas se mostram o que não são verdadeiramente por dentro, uma falsa religiosidade, um legalismo, judaizantes. A Jerusalém terrena, que só pensa nas coisas desta terra, mas não pensa que o que é realmente necessário, uma conversão do coração. Isso, meus irmãos, é o que está escrito aqui. Vamos lá então para Gálatas 4, versículo 28. Continuando. O que acontece então, meus irmãos? O que aconteceu na história
que nós estamos vendo de Agar e Sara. Quando nasceu Ismael, que nasceu primeiro, sim, ele foi o primeiro filho de Abraão, mas não o da promessa. Aí nasce Isaque. E Ismael começou a debochar de Isaque, debochar, tratar mal, perseguir o irmão. E isso se dá também no meio espiritual, é uma alegoria. Aqueles que são da carne, judaizantes, eles perseguem os verdadeiros filhos de Deus, porque esses são os únicos que vão herdar, que herdaram de Deus a paz, a tranquilidade, o Espírito Santo, a vida eterna, a coroa da vida. Meus irmãos, então há uma perseguição, como Caim perseguiu Abel. É isso que está aqui, meus irmãos, no versículo 29. Sim, uma perseguição. Essa é a perseguição que a igreja sofre. A igreja que é nascida de Sara sofre essa perseguição. A perseguição dos filhos de Agar, a escrava. Os escravos, os servos perseguindo os verdadeiros filhos. É isso que está aqui nessa alegoria. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, vontade humana, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. E essa é uma pressão que a verdadeira igreja sofre. Essa é a perseguição de nós abandonarmos o verdadeiro evangelho da libertação, que nos liberta realmente para entrarmos num jugo pesado de legalismo. Sim, meus irmãos, é isso. Eu gostaria de ler agora em Gênesis, para ficar bem claro, Gênesis 21, que Paulo manda ler essa lei, que é essa história, que é uma alegoria. Gênesis 21, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Então, o que vai fazer aqueles que são legalistas? Eles caçoam, eles dão risada, eles zombam dos outros irmãos que verdadeiramente são livres. Sim, essa é a grande característica de uma pessoa que vive na carne. Zombar, caçoar, humilhar, diminuir. Sim, meus irmãos, é isso. Não frutificou, tem um caráter caído, um caráter perverso. Tá na igreja, religioso, cara de santo, vestido de forma evangélica, mas caçoando o próximo, diminuindo, perseguindo, mentindo, enganando. Sim, meus irmãos. E isso aconteceu também nessa história aqui. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Amém, amém. E aqui se repete em Gálatas, que fala dos judaizantes, dos legalistas. E essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que determina o que vai acontecer. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Em nome de Jesus, amém, amém. Isso aqui é uma lei espiritual no mundo espiritual, que acontece hoje e agora, onde a escrava persegue a livre, mas nós somos filhos de Abraão, libertos. Amém e amém. E essa é a história. Gênesis 21, versículo 9 ao 10. Sim, Sara aqui ela exigiu, né, que Ismael fosse embora. Os dois não poderiam conviver juntos. Então há uma separação. De modo algum. Não tem discussão, meus irmãos. É como está lá em Ezequiel. O servo não vai herdar nada. Ele pode até ficar um tempo usufruindo da bênção do justo. Usufruindo da bênção do justo, mas ele não é herdeiro. O ano de jubileu vai chegar.
O ano de jubileu chega e a possessão é somente para a família que é perseguida. Sim, meus irmãos. Então aqui nós estamos falando de um legalismo. Toda a igreja legalista, ela é a grande Babilônia. É o 666, o anticristo, que é muito religioso. O diabo, ele é religioso, mas ele é de Agar. Ele é lá, a Jerusalém terrena. Sim, meus irmãos, é isso que está escrito aqui. Muito claro em Gênesis. Mas vamos continuar, né, meus irmãos? Gálatas, vamos lá. Gálatas 4, versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então aí se encaixa lá no livro de Ezequiel. E assim, irmãos, amém, amém. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava de Agar, mas sim de Sara, a livre. Nós somos filhos de Sara, porque aquele nascimento não foi intervenção humana. Aquilo ali foi uma criação de Deus. Deus gerou um novo coração nos filhos dessa mulher. Os filhos dessa mulher, eles são gerados pelo fruto do Espírito Santo e não por obras carnais da vontade do homem. Não é uma falsa religiosidade. Porque se você entrar numa falsa religiosidade, você não é liberto. Você não é liberto, você é um escravo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém e amém, meus irmãos. Esse é o livro de Gálatas, e como a Bíblia é maravilhosa, porque a mensagem sempre é a mesma, sempre se repete, e é uma mensagem de libertação, porque você é aquilo que Jesus fez de você, ele gerou uma nova vida em você, e aí estamos, né? Louvando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Ninguém pode tirar essa liberdade de nós. Amém, amém. Amém, amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque realmente Tu és verdadeiro e o Teu Espírito Santo habita em nós. E não é uma obra da nossa carne, da nossa própria vontade, esforço próprio, mas é uma atuação do Espírito Santo em nós, gerando uma nova vida, frutificando nessa terra que é um deserto, e nós podemos frutificar, nós podemos ser como Tu és, Senhor Jesus. E eu quero Te pedir, Senhor, que Tu estejas conosco a cada dia, e não queremos voltar à escravidão, não queremos ter como mãe Agar, a escrava, a serva. Ó Senhor Jesus, não queremos ser filhos da escrava, e sim da livre. Em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, é isso, não podemos voltar nunca à escravidão. Jesus Cristo, ele nos libertou por meio da sua pessoa, ele é real, ele é ressurreto, ele é vivo, e o seu Espírito Santo atua em nós, mudando os nossos corações, nos dando uma nova mente, um novo agir, o fruto do Espírito Santo. Amém, amém. E não podemos retornar à escravidão. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro, não será herdeiro com o filho da livre. Amém, amém. Gálatas 4:30, repetindo a história que nós tínhamos visto em Gênesis 21, 9 e 10. Amém e amém. E até a próxima quarta-feira, meditando na palavra do Senhor. Força, irmãos, força! Go tell it on the mountain.